Vamos passar o Natal sem vocês, minha mãe mandou por mensagem. Eu só assenti. Mais tarde, vi as fotos 21 pessoas com pijamas combinando, presentes por todos os lados. Meus filhos perguntaram, por que a gente não estava lá? Sorri e disse, a gente vai comemorar de um jeito diferente. Naquela noite, encerrei todos os pagamentos que eu vinha cobrindo. De manhã, o grupo da família estava em caos. Meu nome é Bárbara. Sou de Asheville, Carolina do Norte. E está a história do Natal em que meus pais decidiram que minhas filhas e eu não importávamos. 2 semanas antes do Natal, recebi a mensagem, vamos passar o Natal sem vocês. Espero que entenda. Com amor, mamãe. Eles queriam que eu soubesse que estava sendo deixada de fora e não se importavam com o que isso causaria. Fiquei olhando para a tela, sem surpresa, apenas cansada. As coisas não iam bem entre nós há muito tempo. Eu nunca fui a filha que eles queriam. Eles queriam que eu seguisse um caminho específico, ir à igreja toda semana, casar jovem, ficar em casa, viver segundo as regras. Quebrei todas essas expectativas. Fiquei grávida antes do casamento, criei 2 meninas sozinha, foquei no trabalho e nunca mais voltei à igreja depois que elas nasceram. Com o tempo, meus pais pararam de esconder a desaprovação. Queriam uma versão de mim que eu não podia e não queria dar a eles. Não só na forma como eu vivia, mas na maneira como me encaixava, ou não, no mundo deles. Parei de participar das arrecadações da igreja, parei de levar pratos para os eventos da família estendida, mesmo aqueles para os quais eu nem era mais convidada. Não me oferecia para organizar festas ou cuidar dos filhos de outras pessoas enquanto elas comentavam como eu ainda não tinha me acertado na vida. Eu ajudava onde realmente importava: contas, caronas, compras, mas não fingia carinho. E, para eles, isso era uma traição. Então, quando aquela mensagem chegou, senti que era o último movimento de um jogo que eu nem sabia que ainda estávamos jogando. Eles não queriam discutir. Só queriam que a gente sumisse. Não respondi. Apenas arrumei uma mala, coloquei Ava e Lily no carro e dirigi até uma cabana perto de Flat Rock. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores, com um lago congelado atrás e luzinhas na varanda. As meninas acharam que era um sonho. Fizemos biscoitos, acendemos a lareira, embrulhamos presentinhos de loja barata umas para as outras e fingimos estar em um daqueles filmes natalinos bregas. Na manhã de Natal, cometi o erro de abrir o Instagram. Lá estavam todos meus pais, meu irmão e a esposa dele, os 3 filhos deles, meus primos, meu tio da Flórida que nunca aparecia. Todos de pijamas vermelhos e pretos combinando, pilhas de presentes, tudo em um tema coordenado. Claramente tinham contratado um fotógrafo. Contei, 21 pessoas. A mesma casa onde costumávamos aparecer com caçarolas e presentes. As mesmas pessoas que me chamavam de a família na minha frente e me ignoravam em todas as conversas de grupo. Mostrei as fotos para as meninas porque não queria mentir. Lily perguntou por que não estávamos lá. Ava não disse nada. Ela apenas olhou por um momento e disse que tudo bem, que agora comemoraríamos de um jeito diferente. Sorri, disse que ela tinha razão, mas por dentro eu estava em chamas. Eu não precisava mais da aprovação deles. Mas minhas filhas mereciam ser tratadas como família. Não importava o que meus pais sentissem por mim, elas não escolheram isso. E, mesmo assim, foram completamente apagadas. Foi nesse instante que percebi, eu tinha chegado ao meu limite. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, abri o notebook e comecei a revisar todas as contas que eu vinha pagando em silêncio. A luz e a água dos meus pais? Cortadas. O seguro do carro, que eu já havia pago 3 vezes. Cancelado. O aluguel do meu irmão, com o qual eu tinha ajudado 2 vezes. Encerrado. Cada pagamento automático, cada transferência, cada favor que eles aceitaram como se fosse obrigação minha, tudo eliminado. Sem mensagem, sem aviso. Apenas silêncio. Na manhã seguinte, o grupo da família era um verdadeiro caos. Dezenas de mensagens não lidas, ligações perdidas. Minha mãe perguntando se tinha acontecido algo com a energia. Meu pai dizendo que a internet não funcionava. Meu irmão fingindo não saber de nada, mas perguntando se eu ainda tinha aquele dinheiro extra pro aluguel.
Eu não respondi por quê, se eles podiam nos excluir do Natal como se não existíssemos, podiam muito bem viver sem tudo que eu vinha carregando sozinha por tanto tempo. Fiquei só observando as mensagens chegarem, uma atrás da outra, como peças de dominó caindo. Todos chocados, confusos, completamente alheios ao que realmente tinham feito. Ao meio-dia do dia 26 de dezembro, eu já tinha 6 chamadas perdidas da minha mãe, 4 do meu pai e uma do meu irmão. Essa última me fez rir. Ele deixou uma mensagem de voz tentando soar casual, como se fosse uma segunda-feira qualquer: "Oi, Barb." Então, a mãe disse que a energia acabou e a água não tá funcionando. O pai falou algo sobre a internet ter sido cortada. Eu disse pra eles que você geralmente cuida dessas coisas. Talvez seu cartão tenha vencido ou algo assim. Dá uma olhada quando puder, tá? Foi aí que percebi que eles ainda não entendiam. Realmente não faziam ideia de que tinham ido longe demais. Na cabeça deles, eu devia continuar pagando as contas, oferecendo ajuda e ficando em silêncio. Não importava como me tratassem, esperavam que eu agisse como se nada tivesse acontecido. Como se excluir minhas filhas e a mim do único feriado que mantém as famílias unidas fosse apenas um pequeno descuido. Mais tarde, naquela noite, minha mãe finalmente mandou uma mensagem direta. Percebemos que os pagamentos pararam. O que está acontecendo? Tem algo errado? Só nos avise. Mas, sabe, ainda é sua responsabilidade nos ajudar. Nós te criamos. Essa frase "nós te criamos" soou como uma facada. Como se eu ainda fosse uma criança a quem eles tinham direito. Como se tudo o que eu vinha fazendo até agora não fosse por lealdade silenciosa, mas por obrigação. Como se fosse meu dever sustentar a vida deles só porque eu tive coragem de construir a minha sem a aprovação deles. Não respondi. Não porque quisesse me vingar, mas porque eu tinha terminado de oferecer graça a pessoas que só reconheciam seu valor quando ela acabava. Por volta das 9 da noite, recebi uma mensagem da tia Carol, a irmã mais velha da minha mãe. Ela sempre foi a mais reservada da família, a que nunca escolhe lados. A mensagem dela era curta, mas sincera. Acabei de ver as fotos do Natal. Não percebi que você e as meninas não estavam lá. Sinto muito. Você está bem? Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Depois resolvi dizer a verdade. Não tudo, só o que importava. Disse que eles deixaram bem claro que não queriam nada de mim além do meu silêncio e do meu dinheiro. Que isso não era novidade, nem algo repentino. E que eu já nem estava mais com raiva, só cansada. Contei que Ava e Lily também tinham visto as fotos e fizeram perguntas que eu não soube responder. Ela me ligou uma hora depois. Quase não atendi, mas ainda bem que atendi. Ela não tentou me culpar, nem me convencer a voltar. Só ouviu. E então disse algo que eu não esperava. Eles acham que você se afastou por causa das fotos. Mas isso começou muito antes disso. Agora eu vejo. E, sinceramente, não te culpo. Mas ainda acho que pode ser consertado se você quiser. Respondi que não queria. Porque o que eles quebraram não podia ser remendado com um pedido de desculpas forçado ou um convite para jantar. Isso não era sobre o Natal. Era sobre anos sendo deixada de lado, a não ser quando precisavam de algo. Ela disse que entendia, mas que mesmo assim falaria com eles não para me fazer mudar de ideia, mas para fazê-los entenderem. Disse que Ava e Lily não mereciam ser tratadas como dano colateral em uma briga que nem sabiam que existia. Que, se houvesse alguma chance de consertar aquilo, teria que vir deles, não de mim. Não respondi nada. Só agradeci e desligamos. Naquela noite, sentei diante da lareira depois que as meninas foram dormir, observando a neve cair pela grande janela da cabana. Eu não estava com raiva. Só tinha encerrado a atuação. Pela primeira vez, eu não era a que corria atrás da paz, nem a que tentava consertar tudo. Eu apenas me permiti ficar em silêncio, deixando que eles sentissem o peso do que tinham causado. O grupo da família ainda estava ativo, fervendo de mensagens. Fui rolando o grupo sem realmente ler muita coisa. Meu irmão já tinha entrado com aquele tipo de comentário passivo-agressivo, dizendo que algumas pessoas não entendem o verdadeiro significado de família. Logo em seguida, minha prima apareceu com: "Ela sempre acha que é melhor que todo mundo."
Continuei rolando até ver a mensagem da minha mãe: Bárbara, se você está tentando nos punir, isso não é justo com as crianças. Seja adulta e converse. Seja adulta. Vindo da mesma mulher que me mandou uma mensagem de 10 palavras para me excluir do Natal. Travei o celular e fui dormir. 2 dias depois, minha mãe me mandou algo que não era uma mensagem de texto. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não soube o que sentir. Era um áudio. E tudo, desde o tom até o ritmo da fala, soava diferente. Chegou no dia 28 pela manhã. Sem texto, sem explicação, apenas uma bolha de áudio dela no grupo da família. Como uma pequena mina terrestre que eu não sabia se queria tocar. Fiquei olhando para aquilo por uns 10 minutos antes de apertar o play. Eu esperava desculpas. Esperava que ela fosse se justificar, como sempre fazia, dizer que eu tinha exagerado, entendido mal, ou que nunca se tratou da Ava e da Lily, mas sim das circunstâncias. Eu estava pronta para ouvir ela transformar tudo em algo inofensivo. Mas não foi isso que aconteceu. A voz dela soava incerta, hesitante, como se tivesse gravado várias vezes antes de finalmente enviar. E, pela primeira vez em anos, não havia controle, nem encenação. Ela disse que tinha olhado de novo as fotos do Natal e, toda vez que os olhos dela passavam pela sala nas imagens, tudo que via era o espaço onde nós deveríamos estar. Disse que não conseguia parar de pensar nos enfeites de Natal feitos à mão pela Ava no ano passado, ou em como a Lily chorou quando o cachorro derrubou a casinha de gengibre e em como, de alguma forma, nada disso pareceu importar para eles este ano. Não o suficiente para nos procurar. Não o suficiente para nos convidar. Então ela disse algo que fez minha garganta apertar. Você sempre pareceu tão forte, e acho que confundimos isso com não precisar de nada. Eu achei que era você que estava se afastando da gente. Não percebi que éramos nós que estávamos te empurrando para fora. Houve uma pausa. E você fez mais por nós do que jamais admitimos. Financeiramente, sim. Mas além disso, deixamos você carregar todo o peso e chamamos isso de independência. Não dissemos obrigado. Não perguntamos como você estava. Não aparecemos por você. E ainda tivemos a audácia de nos surpreender quando você parou de aparecer por nós. Ela não chorou, mas a voz falhou uma vez quando disse o nome da Lily. Eu sinto falta delas. Sinto falta de você. E me desculpe. Foi só isso. 3 minutos. Ouvi o áudio de novo. E depois uma terceira vez. Então deixei o celular de lado e fiquei em silêncio, olhando pela janela da cabana para a neve espessa cobrindo as árvores. Eu já não estava com raiva. Na verdade, não. Eu tinha passado anos acumulando aquela raiva, guardando-a nos cantos do peito, pronta para usar sempre que precisasse me proteger do próximo comentário frio ou da próxima indireta disfarçada de preocupação. Mas, naquele momento, ela não parecia afiada. Só pesada. A verdade é que eu já tinha parado de esperar alguma mudança. Decidi há muito tempo que eles nunca me viriam como algo além de um problema a ser justificado. No máximo, me toleravam. Mas amavam a versão de mim que ficava calada, chegava na hora e pagava o que eles não queriam pagar. A versão real, a mãe cansada, trabalhadora e cheia de nuances, que construiu uma vida com a qual eles nunca concordaram, essa nunca teve lugar à mesa. Talvez você entenda. Naquela tarde, a tia Carol ligou de novo. Não mencionou o áudio, apenas disse: seu pai está andando pela sala o dia todo. Não fala muito. Só fica repetindo que estragou tudo. Aquilo me pegou de surpresa. Meu pai nunca foi de falar sobre sentimentos. Ele é daquela geração em que homens não pedem desculpas, só ficam em silêncio e cortam a grama com raiva. Para ele admitir, ainda que indiretamente, que estava errado, eu não levei isso como algo pequeno. Perguntei à tia Carol o porquê precisou ser cortado de vez para eles perceberem o que tinham feito. Ela respondeu: porque pessoas como ele só mudam quando algo quebra. E você finalmente quebrou. Não respondi ao áudio naquela noite. Eu ainda não estava pronta. Mas fiz algo que não fazia há mais de um ano. Mandei uma mensagem no grupo da família. Não para provocar, nem para punir, só para ser honesta. Escrevi: eu preciso de espaço. Não só do Natal, de tudo.
Eu venho segurando tudo sozinha há anos, e ninguém percebeu até eu parar. As meninas merecem mais. Eu também. Ninguém respondeu de imediato. Mas perto da meia-noite, já deitada, vi a tela do celular acender com uma notificação. Era uma mensagem do meu pai. Podemos conversar? Não como seus pais. Só como duas pessoas que se machucaram e não querem mais continuar assim. E, pela primeira vez em anos, senti algo que não esperava sentir em relação a eles, possibilidade. Não respondi logo. A mensagem do meu pai ficou sem abrir por 2 dias. Não porque eu quisesse ignorar, mas porque eu não sabia o que realmente queria dele. Uma conversa? Um pedido de desculpas sincero? Uma explicação que não terminasse com uma lição de moral disfarçada? Ele nunca foi o tipo de homem que admitia culpa. Quando eu era criança, o silêncio era a forma dele de me perdoar. Como se não falássemos sobre o assunto, nada tivesse acontecido. Mas algo naquela mensagem podemos conversar? Não como seus pais, soava diferente. E eu quis acreditar que não era apenas uma tentativa de controle de danos agora que as contas tinham parado de ser pagas. Então, eu liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Sem rodeios, sem um oi, Barb. Só disse. Eu errei. E continuou. Me contou a verdade. Não uma versão polida, mas a real. Disse que os planos de Natal foram feitos sem pensar. Quando meu pai contou, disse que quando meu irmão se ofereceu para sediar o Natal, eles simplesmente aceitaram e deixaram por isso mesmo. Ninguém mencionou meu nome. Ninguém perguntou por que eu não estava incluída. Não foi uma decisão, ele disse. Foi a ausência de uma. Achamos que você não veria de qualquer forma, ele continuou. Imaginamos que você reviraria os olhos para os pijamas combinando ou faria algum comentário sarcástico sobre as fotos em família. E eu não queria ouvir isso, então deixei quieto. Eu disse a ele que isso não era uma desculpa aceitável para deixar Ava e Lily de fora. Que, mesmo que ele não soubesse como falar comigo, aquelas meninas não tinham feito nada de errado. Ele não tentou se defender. Apenas respondeu. Você tem razão. Eu errei. Todos nós erramos. Eu não estava preparada para o que lhe disse em seguida. Tenho lido o blog da Ava. Eu me endireitei na hora. Ava tem 10 anos. A professora dela ajudou a turma a criar pequenos blogs com senha para praticar redação. Ela posta textos curtos sobre o dia, às vezes poemas, às vezes pensamentos que é tímida demais para dizer em voz alta. Eu tinha enviado o link para alguns familiares no ano passado só uma vez. Ninguém nunca mencionou nada. Achei que nunca tivessem aberto. Mas ele tinha. Disse que leu a postagem mais recente dela, feita na véspera de Natal. O título era, Esse ano somos só nós. Ela escreveu sobre a neve na cabana, o chocolate quente, os jogos de tabuleiro. E, bem no final, ela colocou. Eu acho que a vovó e o vovô não gostam mais da gente. A mamãe disse que é complicado, mas eu acho que é só triste. Eu ainda amo eles. Espero que se lembrem de mim. Ele ficou em silêncio depois de ler isso e então me contou que chorou. Depois disse, você é uma mãe muito melhor do que eu jamais te dei crédito, Barb. Eu não soube o que dizer. Conversamos por quase 1 hora. Pela primeira vez, ele realmente fez perguntas não sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, mas sobre como foi para mim. Quis saber como eu dava conta de tudo, há quanto tempo eu vinha pagando as contas sem contar nada, como eu estava de verdade. Eu disse que não queria dinheiro nem reconhecimento. Só queria que me tratassem como parte da família e não como problema esquecido no canto. Disse: eu não estou tentando vencer nada aqui. Só não quero que minhas filhas cresçam achando que são invisíveis. Ele respondeu que entendia, e que ele e a mamãe queriam fazer diferente. Não só falar em mudar, mas mostrar. Então perguntou se nós iríamos à casa deles no ano novo. Sem produção, sem multidão. Só nós 5, ele disse. Não para compensar o Natal, mas para começar algo novo. Eu não disse sim, mas também não disse não. E então veio a parte que eu realmente não esperava. Na manhã seguinte, alguém bateu na minha porta.
Era o meu irmão. Estava ali, de jeans e moletom, sem aviso, sem mensagem. Parecia exausto. Nas mãos, segurava 2 presentes embrulhados, um com o nome Ava escrito em letras de forma bem caprichadas, e o outro com Lily e um adesivo de coração brilhante no cartão. Ele me olhou e disse apenas: "Fui um idiota." Segui o exemplo da mamãe e do papai porque era mais fácil, mas não era o certo. Me desculpa. Eu não o convidei para entrar de imediato. Deixei o silêncio pairar entre nós por um instante. Então Ava apareceu no corredor, olhou para ele e congelou. Ele se ajoelhou, estendeu o presente e disse: "Senti sua falta, garotinha." Ela pegou o pacote, naquele momento, algo pequeno, mas real, começou a mudar. Eles, finalmente, estavam tentando voltar. A véspera de Ano Novo chegou antes que eu decidisse o que fazer. Eu ainda não tinha confirmado nada, nem respondido ao convite, mas Ava continuava arrumando e desarrumando uma mochilinha com seus livros favoritos, e Lily me fez prometer que, se a gente fosse, ela poderia usar os sapatos de glitter. Nenhuma delas disse nada em voz alta, mas eu sabia. Elas queriam ver se as coisas poderiam mesmo ser diferentes. Então, pouco depois das 4 da tarde, entrei no carro com elas e dirigi. A estrada estava tranquila. A neve não tinha pegado, só uns pedaços de lama cinzenta aqui e ali. Meu peito estava apertado o caminho todo. Não de raiva, não mais. Era uma mistura estranha de ansiedade e algo que parecia esperança, embora ainda não totalmente formada. Quando chegamos à casa dos meus pais, eu quase não reconheci. Nada de enfeites natalinos, nada de bonecos de neve infláveis, nem aquela varanda digna de Pinterest, só uma guirlanda verde simples na porta e a luz do alpendre já acesa. Meus pais estavam parados na entrada, sem sorrisos, sem poses, apenas esperando. Eles não correram para nos abraçar. Não fingiram que estava tudo bem. Minha mãe acenou timidamente para as meninas. Meu pai apenas se afastou um pouco para nos deixar entrar. E, pela primeira vez, não parecia uma encenação. Parecia verdadeiro. Lá dentro, a casa também estava diferente. Sem cadeiras extras, sem bandejas de aperitivos, sem montanhas de presentes, combinando apenas uma mesa limpa, posta para 5 pessoas. Não 21. Sem primos, sem distrações. Só nós. Percebi logo que as únicas decorações ainda penduradas eram os enfeites antigos das meninas, o pinheirinho cheio de glitter da Ava, do primeiro ano da escola, e o boneco de neve de espuma da Lily, torto e com um olho faltando. Todo o resto havia sumido. Na cozinha, meu irmão lavava a louça como se tivesse algo a provar. Não havia fotógrafo, nem música, nem roteiro. Só o som das louças batendo e o cheiro suave de algo assando no forno. As meninas hesitaram um pouco, depois foram até a sala. Em suas cadeiras, havia 2 pequenas caixinhas embrulhadas. Sem pilhas de presentes, sem sorrisos forçados, apenas um gesto silencioso e sincero. Lily abriu a dela e soltou um suspiro. Era um colar com o nome dela. Ava ganhou um caderninho de couro e uma caneta combinando. Os cartões tinham a caligrafia da minha mãe. Sentamos à mesa. No começo, o único som era o dos garfos raspando os pratos e dos copos sendo enchidos. Então minha mãe falou antes de qualquer outra coisa. Queremos dizer isso direito. Estávamos errados. Ela não parecia ensaiada. As mãos tremiam levemente. Disse que passaram anos me prendendo a expectativas que nunca deveriam ter sido minhas. Que a minha independência fazia com que se sentissem deixados de fora. E, em vez de perguntarem como eu realmente estava, convenceram a si mesmos de que eu não precisava de ninguém. Interpretaram o meu silêncio como distância, a minha autossuficiência como arrogância. E, quando se tornou conveniente me excluir, não pensaram no quanto isso custaria. Então meu pai falou e o que ele disse ficou comigo. Eu não sabia como ter orgulho de você sem parecer que estava mentindo para mim mesmo. Mas quando li o que a Ava escreveu, ele fez uma pausa. Aquilo me quebrou. Ela sente nossa falta. E nós não merecemos esse amor, não depois de tudo que fizemos. Mas eu daria qualquer coisa para merecê-lo. Ele olhou para Lily, depois para a Ava, e então para mim. E você? Eu sei que deixamos tudo nas suas costas.
E você aguentou calada. Nunca perguntamos como você estava. Só continuamos recebendo. E quando você parou, o silêncio foi ensurdecedor. Eu me recostei na cadeira. Não esperava aquele nível de honestidade. Não esperava que eles realmente fossem tão fundo. Então fiz uma única pergunta. Por quê? Por que não anos atrás? Minha mãe não hesitou. Porque, dessa vez, você realmente foi embora. E isso nos forçou a enxergar o quanto dependíamos da sua presença. Não do seu dinheiro, nem da sua ajuda. De você. E das meninas. Sem vocês, a casa parecia cheia de enfeites, mas completamente vazia. Não foi nada dramático. Ninguém chorou. Não foi um momento de filme, mas foi real. Depois do jantar, todos nos sentamos para assistir a um filme bobo que a Ava escolheu. Lily adormeceu enrolada num cobertor no chão. À meia-noite, quando saímos para ver os fogos do bairro, as meninas estavam agasalhadas, tomando chocolate quente. Meu pai trouxe um cobertor extra para mim, em silêncio. Minha mãe entregou uma vela de faísca para Ava e disse para ela escrever o nome no ar com a luz. Então meu irmão se virou para mim, as mãos nos bolsos, e disse baixinho: Isso não conserta tudo, mas ainda bem que você não deixou a gente escapar fácil. Assenti não porque eu estivesse perdoado completamente, mas porque ele tinha razão. E eles sabiam disso. Enquanto os fogos explodiam e iluminavam o céu, Ava se encostou em mim e sussurrou: Parece Natal de verdade. Só que atrasado, né? É, só um pouquinho atrasado. Na manhã seguinte, dia de Ano Novo, acordei no sofá da casa dos meus pais. As meninas ainda dormiam no sofá-cama, enroladas em cobertores e travesseiros, sorrindo no sono como se algo dentro delas finalmente tivesse se acalmado. Meu pai já estava na cozinha fazendo café, cantarolando desafinado, e minha mãe havia deixado um cobertor dobrado sobre minhas pernas, sem dizer uma palavra. Não houve discurso, nem conversa constrangedora, só paz. Como se todos soubessem que não deviam estragar aquele momento. Mais tarde, naquela tarde, alguns parentes começaram a aparecer aos poucos. Aparentemente, havia uma tradição de almoço tardio no dia de Ano Novo que eles nunca tinham deixado de fazer. Algo para o qual eu não era convidada há anos. Achei que seria o mesmo de sempre: comida, risadas forçadas, conversas vazias e muitos sussurros pelas costas. Mas dessa vez foi diferente. Fiquei quieta no começo, só observando. Lily não saía de perto da minha mãe, que de repente tinha virado sua pessoa favorita outra vez. E Ava estava mostrando seu novo diário para a filha da minha prima, como se fosse um mapa do tesouro. Eu fiquei parada perto da pia, sem saber se realmente deveria estar ali. Foi quando alguém falou. Meu primo Jeremy, o mais falante, o que sempre fazia piadas fora de hora e nunca sabia quando calar, entrou na cozinha, me viu e disse: Ei, não era você que não tinha sido convidada pro Natal? O silêncio foi imediato. Minha tia deixou uma colher cair. Eu congelei. Antes que eu dissesse qualquer coisa, meu pai se adiantou. Não levantou a voz. Não fez discurso. Apenas se virou para todos e disse: Bárbara e as meninas não estavam lá porque nós erramos. Foi uma burrice, e nos arrependemos. O choque tomou conta da sala. Ninguém jamais tinha ouvido meu pai admitir algo assim. Nunca. Minha mãe completou. A gente achou que estava tomando uma decisão pelo bem da família, mas na verdade só estávamos machucando ela. E foi só isso. Eles não tentaram disfarçar, nem me olharam em busca de aprovação. Assumiram o peso e ficaram ali, em silêncio, com ele. O clima do ambiente mudou completamente depois disso. Mais tarde, a esposa do meu irmão veio até mim e pediu desculpas por não ter dito nada antes. Disse que sempre achou errado, mas não quis se meter. Ela me abraçou. Não foi um abraço caloroso, mas foi sincero. Uma das minhas primas mais novas chamou a Ava para ajudar a decorar cupcakes. Lily foi convidada para montar um quebra-cabeça na sala com crianças que ela não via fazia 2 anos. Ninguém fingiu que tudo estava normal. Eles agiram como se aquilo importasse. À noite, quando chegamos em casa, eu desfazia as malas devagar.
As meninas ainda falavam sobre os fogos, os cupcakes e a faísca que queimou a luva de Ava. Ninguém mencionou o Natal, mas ele ainda pairava no ar como uma lembrança que a gente ainda não tinha decidido guardar. Por volta das 9 da noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Apenas uma linha. Guardamos os presentes de Natal. São de vocês, quando quiserem. Fiquei olhando para a tela por um momento e depois respondi. As meninas ganharam o que precisavam. Eu também. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava explicar nada. Não precisava mais me defender. Nem fingir que não doía. Eles erraram. Eu fui embora. E, quando finalmente sentiram o peso disso, eles voltaram. Não com desculpas, mas com mudança. Um pouco depois, Ava entrou no meu quarto com o diário nas mãos. Disse que estava escrevendo sobre o ano novo, mas não sabia como terminar. Perguntei o que ela tinha escrito até ali. Ela respondeu que começou meio triste, mas depois ficou bom como se tivesse mudado no meio da história. Eu disse que talvez esse fosse o final. Que às vezes as coisas boas chegam tarde, mas ainda assim contam. E eu realmente quis dizer isso.